Em um mundo cheio de incertezas, o risco de um conflito nuclear é um tema cada vez mais preocupante. Embora pensar nisso possa parecer alarmante, estar preparado para o inesperado pode ser a chave para garantir a segurança daqueles que você ama e a sua própria. Neste vídeo, exploraremos um tema crítico: os lugares mais seguros nos Estados Unidos para sobreviver a uma guerra nuclear. Analisaremos os perigos de um ataque nuclear, os critérios para selecionar um local seguro e os destinos mais recomendados por sua geografia, recursos e sustentabilidade a longo prazo. Também vamos nos aprofundar nos desafios que você poderá enfrentar e como se preparar para eles. Este vídeo não é apenas informativo, mas também busca te dar ferramentas para refletir e tomar decisões diante de um possível cenário crítico. Antes de falarmos sobre lugares seguros, é fundamental entender o que realmente significa uma guerra nuclear. Esse tipo de conflito é uma das ameaças mais devastadoras que a humanidade poderia enfrentar. Quando uma bomba nuclear explode, ela libera uma quantidade imensa de energia em questão de segundos, causando 4 efeitos principais: explosão, calor extremo, radiação e um pulso eletromagnético, ou PEM. A explosão inicial pode destruir tudo a quilômetros de distância, derrubando prédios, estradas e qualquer estrutura em seu caminho. O calor gerado é tão intenso que pode provocar incêndios gigantescos e queimaduras gravíssimas em pessoas mesmo a uma grande distância do epicentro. No entanto, o perigo não termina aí. A radiação liberada na explosão afeta diretamente qualquer ser vivo exposto, causando doenças graves, câncer e até a morte. Outro aspecto crítico é a chuva radioativa ou fallout. Esse fenômeno ocorre quando partículas radioativas são levadas à atmosfera e caem na superfície, contaminando água, solo e alimentos. Essas partículas podem viajar centenas de quilômetros do local da explosão, fazendo com que áreas inicialmente seguras também se tornem zonas perigosas. Por fim, o PEM gerado pode inutilizar toda a tecnologia em um raio enorme, incluindo comunicações, eletricidade e transporte. Isso pode levar as áreas afetadas a um colapso total de infraestrutura, complicando ainda mais a sobrevivência. Resumindo, uma guerra nuclear não significa apenas a destruição imediata, mas também gera consequências a longo prazo que afetam a vida, os recursos e a infraestrutura. Por isso, identificar os lugares mais seguros é crucial. Escolher um lugar seguro para sobreviver a uma guerra nuclear não é tarefa fácil. Existem vários fatores a serem considerados para maximizar suas chances de sobrevivência, tanto ao impacto inicial quanto às consequências a longo prazo. Um dos critérios mais importantes é a distância de grandes centros urbanos, bases militares e usinas nucleares. Essas áreas são os principais alvos de ataques, então estar longe delas reduz consideravelmente o risco. Outro fator essencial são as barreiras naturais. Montanhas, vales e terrenos acidentados podem oferecer proteção adicional contra os efeitos imediatos de uma explosão, como a onda de choque e a chuva radioativa. Essas barreiras atuam como um escudo natural, desviando ou amortecendo os efeitos mais perigosos. A sustentabilidade também desempenha um papel fundamental. Um lugar seguro deve oferecer acesso à água potável, solo fértil e recursos naturais para garantir a sobrevivência a longo prazo. Além disso, o clima precisa ser considerado. Regiões com climas extremos, como invernos rigorosos ou calor escaldante, podem dificultar a sobrevivência sem os recursos adequados. Por fim, a infraestrutura é um aspecto crítico. Apesar de lugares remotos serem geralmente mais seguros, é importante que o local escolhido tenha acesso razoável a recursos como alimentos, medicamentos e ferramentas. No entanto, isso deve ser balanceado com o isolamento, já que estar muito perto de outras pessoas pode aumentar o risco de conflitos por recursos em situações extremas. Em resumo, a escolha de um lugar seguro exige cuidado ao analisar a distância, as barreiras naturais,
a sustentabilidade, o clima e a infraestrutura disponível. A combinação desses fatores pode fazer a diferença entre a vida e a morte. As Montanhas Rochosas. Um dos lugares mais recomendados para sobreviver a uma guerra nuclear nos Estados Unidos são as Montanhas Rochosas. Essa cadeia de montanhas imponente se estende por vários estados, incluindo Colorado, Wyoming e Montana. Seu terreno acidentado e a distância de centros urbanos as tornam uma opção ideal para quem busca proteção e autossuficiência. As Montanhas Rochosas oferecem diversas vantagens naturais. Sua altitude elevada reduz significativamente o acúmulo de chuva radioativa, já que as partículas tendem a se depositar em áreas mais baixas. Além disso, a vasta extensão de terrenos pouco povoados diminui a probabilidade de estar perto de alvos estratégicos ou áreas densamente povoadas que poderiam ser atacadas. Outro aspecto importante é a abundância de recursos. A região conta com inúmeros rios, riachos e lagos que fornecem água potável. Além disso, as terras férteis nos vales são ideais para a agricultura, o que permite o cultivo de alimentos a longo prazo. As densas florestas oferecem madeira como fonte de combustível e abrigo, enquanto a vida selvagem, como veados e peixes, oferece a possibilidade de caça e pesca. No entanto, viver nas Montanhas Rochosas não é isento de desafios. Os invernos são extremamente frios, com temperaturas que podem cair muito abaixo de zero. Isso significa que as pessoas que escolherem este local devem estar bem equipadas e preparadas para enfrentar as condições climáticas rigorosas. Além disso, o distanciamento dos centros urbanos pode dificultar o acesso a medicamentos e outros recursos essenciais. Apesar desses desafios, as Montanhas Rochosas representam uma das melhores opções para quem busca um refúgio seguro e sustentável em caso de um conflito nuclear. Sua combinação de barreiras naturais, recursos e isolamento as torna uma fortaleza natural ideal. As grandes planícies, que se estendem por estados como Dakota do Norte, Dakota do Sul e Nebraska, são outra opção viável para quem busca refúgio em caso de guerra nuclear. Esse vasto território é caracterizado por sua baixa densidade demográfica e distância de alvos estratégicos, tornando-o menos propenso a ataques diretos. Uma das maiores vantagens das grandes planícies é sua imensa extensão de terras agrícolas. Essa região possui algumas das terras mais férteis do mundo, tornando-a um local ideal para o cultivo de alimentos e criação de gado em um cenário pós-nuclear. Ter acesso a alimentos frescos e sustentáveis seria crucial para a sobrevivência, especialmente com as cadeias de suprimentos interrompidas. Embora a água não seja tão abundante quanto nas Montanhas Rochosas, existem fontes disponíveis, como rios, lagos e aquíferos. Essas fontes podem ser suficientes para suprir as necessidades básicas de água potável e irrigação. No entanto, as grandes planícies também apresentam desvantagens. A falta de barreiras naturais significa que os ventos podem espalhar a chuva radioativa com mais facilidade. Além disso, o terreno aberto não oferece muito abrigo natural contra os elementos ou possíveis invasores. Os invernos podem ser rigorosos, com temperaturas caindo consideravelmente, especialmente à noite. Apesar desses desafios, as grandes planícies oferecem uma combinação única de espaço, recursos agrícolas e isolamento, tornando-as uma opção interessante para quem busca um refúgio seguro durante uma guerra nuclear. Os Montes Apalaches, tradição de autossuficiência. Outra região que se destaca por seu potencial para sobreviver a um conflito nuclear são os Montes Apalaches. Essa cadeia de montanhas se estende do Alabama até Nova York e se caracteriza por seu terreno acidentado, densas florestas e inúmeras fontes de água doce. Uma das maiores vantagens dos Apalaches é seu isolamento de centros urbanos e bases militares. Isso reduz significativamente o risco de ser atingido por um ataque direto ou de estar na rota da chuva radioativa. Além disso,
Sua vasta rede de rios, córregos e nascentes garante um fornecimento constante de água potável, essencial para a sobrevivência. A região também conta com terras férteis nos vales, ideais para a agricultura em pequena escala. As densas florestas oferecem madeira e abrigo, além de uma abundância de vida selvagem para caça e coleta. Os Apalaches têm uma longa tradição de comunidades autossuficientes que sabem como viver da terra. Essas habilidades podem ser valiosas em um cenário pós-nuclear, onde a autossuficiência seria essencial. No entanto, a mesma característica que torna essa região um refúgio seguro, seu isolamento, pode ser um desafio. O acesso a medicamentos, tecnologia e outros recursos modernos pode ser limitado. De modo geral, os Montes Apalaches representam uma opção sólida para quem busca um refúgio com recursos naturais abundantes e uma cultura local de autossuficiência. Áreas adicionais a serem consideradas. Além das regiões mencionadas, existem outras áreas nos Estados Unidos que poderiam ser consideradas como refúgio durante uma guerra nuclear. Primeiramente, o Alasca, com seu afastamento dos outros 48 estados e sua baixa densidade demográfica, o tornam um refúgio natural. No entanto, seu clima extremo e a falta de acesso a recursos dificultam a sobrevivência para aqueles que não estão bem preparados. Outra opção é o Havaí. As ilhas estão distantes dos principais alvos no continente, mas sua dependência de importações e a possibilidade de as rotas de suprimento serem interrompidas as tornam uma opção menos sustentável. E, por último, o deserto do Sudoeste. Locais como Arizona e Novo México têm poucas chances de serem alvos diretos, mas o acesso limitado à água e às temperaturas extremas representam um desafio considerável. Cada uma dessas regiões tem vantagens e desvantagens, mas podem ser opções válidas dependendo das necessidades e habilidades de cada pessoa. Preparo pessoal e desafios a considerar. Preparar-se adequadamente é tão importante quanto escolher o lugar para se abrigar. O primeiro passo é ter um plano de evacuação bem definido para chegar rapidamente ao seu destino, levando em conta rotas alternativas, combustível suficiente e um kit de emergência com água, alimentos e ferramentas essenciais. O isolamento pode oferecer segurança ao reduzir os riscos de conflitos, mas também pode dificultar o acesso à ajuda em situações críticas. Por outro lado, uma pequena comunidade confiável pode facilitar a colaboração em tarefas como agricultura ou caça, mas exige um equilíbrio para evitar a competição por recursos. Ter acesso à água potável é fundamental. Tenha um sistema de purificação e um estoque inicial. Além disso, leve alimentos não perecíveis e ferramentas para cultivar seus próprios alimentos. Não se esqueça de incluir medicamentos e kits de primeiros socorros, pois os sistemas de saúde podem entrar em colapso. Cada ambiente apresenta seus próprios desafios. As montanhas rochosas exigem preparação para invernos rigorosos, enquanto nas grandes planícies, a falta de abrigo natural pode ser um problema. Mesmo nos Apalaches, o isolamento pode dificultar o acesso a recursos modernos. Praticar habilidades de autossuficiência, como caça, cultivo e gerenciamento de recursos, será vital para enfrentar qualquer adversidade. Sobreviver a uma guerra nuclear não é fácil, mas a preparação e a escolha de um local adequado podem fazer toda a diferença. Seja nas montanhas rochosas, nas grandes planícies, nos Apalaches ou em áreas mais remotas como o Alasca, o importante é entender os riscos e estar pronto para enfrentá-los. Reflita sobre suas necessidades, habilidades e recursos para tomar a melhor decisão. Qual lugar você escolheria para se abrigar? Deixe suas ideias nos comentários e compartilhe este vídeo com quem precisa dessas informações.